Hoje em dia, o termo Judas é sinônimo de traidor. Segundo o que conhecemos, esse discípulo vendeu Jesus aos soldados romanos por mísera 30 moedas de prata, levando à morte pela crucificação. Assim, qualquer indagação sobre a existência de um Judas histórico foi suprimida por mais de 2000 anos de escritos cristãos que o colocaram no papel de vilão. Questionamentos e debates sobre a existência do homem que teria entregado Jesus para a morte são travados até hoje. Mas afinal, Judas Iscariotes, o maior traidor da história, realmente existiu? Eu sou o Sidney Góes e você está no Passeio. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Desde sempre, o nome Judas foi associado a um traidor. A história bíblica não lhe pinta uma boa imagem, mas alguns historiadores duvidam da veracidade de alguns fatos. Judas Iscariotes foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, que, de acordo com os evangélicos canônicos, veio a ser o traidor que entregou Jesus por 30 moedas de prata e, entrando em desespero, enforcou-se e condenou-se ao inferno. No entanto, a história deste seguidor de Cristo é algo difusa e carregada de mitos e mentiras. Historiadores realçam que não há provas de sua existência para além dos relatos na Bíblia. Ninguém conseguiu localizar nenhuma fonte de Judas que seja independente das narrativas do Novo Testamento. Aliás, mesmo na Bíblia, poucos versículos são dedicados a Judas, e eles concordam apenas em ele ser o discípulo que entregou Jesus às autoridades de Jerusalém. Os Atos dos Apóstolos, assim como os Evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João, contam apenas a história da traição de Judas. Não há menção ao seu local de nascimento, de morte ou família. Mas todos concordam que esse homem, por um motivo ou outro, entregou o Messias às autoridades romanas em troca de moedas. Mas, afinal de contas, quem era Judas? Seria ele um traidor ou um fiel discípulo de Jesus Cristo? Na história contada pela Bíblia, como forma de identificar Jesus às autoridades romanas, Judas teve de beijá-lo. Um texto egípcio com 1200 anos, traduzido em 2013, sugere que Jesus tinha a capacidade de mudar de forma, sendo por isso difícil distingui-lo. Depois de ter entregue o Messias às autoridades, todos os 4 evangelhos contam que, inundado pela culpa, Judas se suicidou. Enquanto uns relatam que ele se enforcou, outros dizem que os seus intestinos se arrebentaram do seu corpo. No entanto, vários discípulos garantem que Judas era um membro respeitado pelos apóstolos e que até rejeitou a recompensa por ter denunciado Jesus. Mas se Judas sentiu culpa, recusou a recompensa e até se suicidou, o que o teria levado a entregar Jesus aos romanos? Alguns especialistas sugerem que Judas Iscariotes pode nem ter traído Jesus e que a Bíblia interpretou incorretamente o significado de ter identificado o Messias às autoridades. Investigadores teológicos têm uma teoria completamente diferente e sugerem que uma facção de judeus radicais, os Zelotes, queria usar a influência de Jesus para enfrentar os seus opressores romanos. Quando os zelotes viram a capacidade de Jesus de fazer o que quisesse, disseram-lhe que queriam que ele entrasse na cidade, destruísse as tropas romanas e se tornasse rei. Mas ele não queria isso, escreveu o historiador do século I, Flávio Joséfo. A única maneira que os zelotes tinham de comprovar que Jesus era o verdadeiro Messias era levá-lo a julgamento. Por isso, possivelmente, quando Judas entregou Jesus aos romanos, poderia ter sido numa tentativa de saber se este poderia ser o Messias capaz de liderar a revolta deste grupo radical contra os romanos. Frequentemente, as posições da alta hierarquia da igreja associavam Judas ao povo judeu,
como uma espécie de retórica antissemita. A demonização de Judas foi usada para condenar os não cristãos. A sua história foi abusada por séculos como justificação para cometer atrocidades contra os judeus. Em 2006, foi encontrado o chamado Evangelho de Judas, composto por 26 páginas de papiro, e conta a versão de Judas Iscariotes sobre a crucificação de Jesus. De acordo com essa versão da história, Judas é retratado como um fiel discípulo que apenas traiu Jesus para cumprir uma ordem do próprio Messias. Supostamente, Jesus teria pedido a Judas que o traísse. Neste evangelho, é narrada uma conversa secreta entre Jesus e os seus apóstolos 3 dias antes da Páscoa, durante o qual Marte repreende os seus discípulos por não reconhecerem a sua verdadeira natureza. No entanto, havia um que nadava contra a corrente e percebia aquilo que Jesus verdadeiramente era: Judas. Foi então que Jesus lhe disse: separa-te deles e vou contar-te os mistérios do reino, não para que chegues lá, mas para que fiques muito triste, pois alguém vai tomar o teu lugar, para que os 12 possam estar completos no seu Deus. Então, Jesus transmitiu-lhes os seus ensinamentos e disse que este deve traí-lo para alcançar os objetivos de Jesus. Excederás todos eles, pois sacrificarás o ser humano que me carrega, disse-lhe. Judas poderá ser injustamente retratado como um traidor pela nossa sociedade, quando na verdade apenas satisfez os desejos do seu mestre. Aliás, algumas comunidades viam Judas como o discípulo favorito de Jesus. Seja como for, Judas passou a desempenhar um papel importantíssimo no lançamento e sedimentação das bases doutrinais do cristianismo, tenha ou não existido como tal conhecemos. Mas, e você? O que acha? Teria sido mesmo Judas Iscariotes um traidor ou o discípulo favorito de Jesus?